TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pátio do Alferes e, claro, Petrópolis, nossa querida cidade imperial. E começamos por aqui falando que Petrópolis está entre os 15 municípios do estado classificados para participar da apresentação da terceira Mostra Estadual de Práticas de Saúde, a Consens RJ, Ideia SUS Fiocruz. O projeto Amamenta Petrópolis, desenvolvido pela Secretaria de Saúde, foi selecionado em 9º lugar entre os mais de 71 trabalhos encaminhados pelos municípios ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro e também da Fiocruz. O evento está marcado para o próximo dia 26, ou seja, depois de amanhã, das 9 da manhã e 5 da tarde, na Fiocruz, campus de Manguinhos. O trabalho será apresentado pela enfermeira Patrícia Santos, idealizadora do projeto, junto com as coordenadoras da área técnica de alimentação e nutrição, Isabel Pires e Débora Sinelli, do Programa de Saúde na Escola. Abre aspas, é um projeto lindo que ajuda as mães que amamentam a terem a opção de continuar a amamentar seus bebês. Dessa forma, estamos desconstruindo a cultura de que colocar filho em creches públicas é sinônimo de desmame, disse a idealizadora do projeto, Patrícia Santos. Parabéns aí para as profissionais da área de saúde que pensaram, e realmente é um projeto muito relevante, porque amamentar é tudo de bom, né? Bem, agora vamos lá. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.585 da Mega Sena, realizada no último sábado, à noite em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 14, 26, 34, 36, 43 e 59. Ficam acumulados para o próximo concurso, que é quarta-feira, dia 26, 50 milhões de reais. 70 apostadores acertaram a quina e vão receber cada um o prêmio de R$ 58.471,80. A quadra teve 5.743 acertadores e vai pagar o prêmio individual de R$ 1.018,14. As apostas podem ser feitas até às 7 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Agora vamos falar de um assunto muito sério, principalmente para os motoristas, para quem pega as estradas e também para todos os cidadãos. Por quê? Destruir, ou seja, praticar vandalismo, além de ser crime, você pode causar muitos acidentes e tirar muitas vidas. As rodovias estaduais sofrem principalmente nos períodos de feriado prolongado, com vandalismo e furto de placas de sinalização. Segundo o diretor de Operação, Monitoramento e Controle do Departamento de Estradas de Rodagem, o DRRJ, José Luiz Teixeira da Silva, o órgão gasta, preste atenção, entre 10 mil e 20 mil ao mês só repondo placas, que são alvos de tiros ou que simplesmente desaparecem, deixando em risco o tráfego na região. Isso é seríssimo. Na região serrana, a principal ocorrência são placas que viram alvo de tiros, enquanto os furtos são registrados mais nas estradas que levam à região dos lagos. A ação dos vândalos leva insegurança às pistas, uma vez que as placas trazem informações sobre as regras de tráfego, informam sobre as condições da via, alertam sobre proibições, restrições, obrigações no uso do local, dentre outras funções, tudo para tentar evitar e amenizar o índice de acidentes. Como vocês acompanham nas imagens, a trabalheira aí para reconstruir as placas. O secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades, Uruan Andrade, afirma que a preocupação do governo estadual é garantir uma estrada segura para os motoristas. Por conta disso, sempre que há a identificação de problemas, há medida substituição. Abre aspas. É muito mais que questão financeira, mais de segurança nas rodovias. Nosso foco é garantir que os motoristas e usuários de nossas estradas viajem com tranquilidade, disse Uruan Andrade. O diretor de Operação, Monitoramento e Controle lamenta que alguns usuários não tenham consciência da importância da sinalização vertical
para a segurança das rodovias. Ele alerta que quem for flagrado pode ser preso e terá de pagar multa. Vamos abrir aspas de novo. Ele diz o seguinte: é o dinheiro público que poderia ser utilizado em melhorias nas estradas que precisa ser transferido para a sinalização. A preocupação do DRJ é manter as estradas seguras para os motoristas e, nesse aspecto, a sinalização é essencial. Furtar ou vandalizar placas é crime, fecha aspas, explicou o diretor. E só frisando para você que tem esse hábito, furtar, vandalizar, pichar ou arrancar placas de trânsito é crime contra o patrimônio público, todos sabem, conforme o artigo 163 do Código Penal, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão e multa. Então preste atenção, você que está causando esses danos ao erário público, aos cofres públicos. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de cultura? Brasil e Portugal assinaram no último sábado um acordo destinado à instalação e funcionamento da Escola Portuguesa de São Paulo, Centro de Ensino da Língua e da Cultura Portuguesa. O documento integra um pacote que no campo da educação inclui ainda a concessão de equivalência de estudos. Por exemplo, no Brasil é o ensino fundamental e o médio, e em Portugal é o ensino básico e secundário. A instalação da escola pretende contribuir para a oferta de ensino de qualidade na capital paulista. Muito bom, esses acordos para a cultura sempre são bons. Vamos para um breve intervalo, no próximo bloco temos outras notícias e muito mais. O programa original está apenas começando, eu volto já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto.
crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II. Venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 24 de abril. Nossa, o tempo está correndo, está sumindo. E por falar em sumindo, está desaparecido a Xirra. Vamos botar na tela a foto da Xirra. A Xirra é uma cadelinha e ela precisa até de uma atenção especial se você encontrar a Xirra, porque ela tem um probleminha. Pode deixar aí na tela? Olha, a Xirra ela sumiu no sábado por volta de 2h20 da tarde. No Vicenço Rivete, na Matinha, e ela tem epilepsia e faz uso de medicamentos, então tem que ser encontrado quanto antes. Colocar isso na tela aí, o telefone, ó, 992, vou falar assim, 992 19 41 10, que é mais fácil, 992 19 41 10, ou 992 70 89 11, falar com a Margarete, porque a Xirra, ela está desaparecida desde sábado, hoje é segunda, tem 2 dias, ela faz uso de medicamentos para epilepsia. Então, se você é do Vicenço Rivete, das imediações, a gente não sabe onde pode ter chegado a cadela, então, se você encontrar, se vê parecida, e de repente ela pode ter uma crise de epilepsia, a pessoa achar que o cachorro está com... eu não sei. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto antes, se você puder distribuir essa informação nas suas redes sociais para ajudar também a acelerar. A gente já colocou lá no stories do Instagram do programa. A Margarete e toda a família é muito triste, porque eles querem encontrar a Xirra, primeiro porque faz parte da família, é um animalzinho que ama, e também porque ela tem esse problema de epilepsia, então é muito perigoso ficar por aí na rua. Tá bom? Então, se você tiver alguma notícia da Xirra, faça contato direto com estes números que eu falei aqui. Bem, vamos mudar de assunto agora e falar de cultura. Cultura do Estado divulga o resultado do concurso cultural de contos. Cerca de 500 candidatos se inscreveram e foram avaliados. No Dia Mundial do Livro, que foi ontem, dia 23, a Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa traz uma boa notícia para a literatura fluminense. E já está no ar também o resultado final da primeira edição do concurso cultural de contos. Vai lá no site da Secretaria de Cultura. A lista com 20 selecionados que vão representar as 10 regiões administrativas do Rio de Janeiro pode ser conferida no site cultura.rj.gov.br. Os vencedores da chamada pública promovida em parceria com a imprensa oficial do Rio de Janeiro e apoio da Publish News vão receber uma premiação no valor de R$1.000 e terão os textos publicados em um livro, com edição física no formato de antologia. A obra composta por uma coleção de textos. Parabéns para os vencedores. E ainda falando de coisas boas, vamos falar que o governo do estado retorna aulas no Caio Martins agora em maio. Hoje, segunda-feira, abre as inscrições, hoje dia 24, já abriu. Abre as inscrições para turmas de alongamento, Zumba, Tai Chi Chuan e Yoga. Atividades começam já no dia 2 de maio, ou seja, a outra terça-feira. As atividades no Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói, serão retomadas a partir do próximo dia 2 de maio. Nessa fase, o governo do Rio, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e da SUDERJ, oferece aulas gratuitas de alongamento, Zumba, Tai Chi Chuan e Yoga. Eu gosto muito dessa palavra gratuita. E as inscrições já podem ser feitas a partir de hoje, segunda-feira, dia 24. E esse momento é só de coisinhas boas, só de coisinhas boas. Vamos falar agora o quê? Do Parque Aquático. O time de alunos do Júlio Delamare vai ficar ainda maior. O equipamento esportivo localizado dentro do Complexo do Maracanã está com inscrições abertas para aulas de natação e hidroginástica, já começando hoje, segunda-feira, dia 24. Ao todo, serão 500 vagas disponíveis, sendo 250 para cada modalidade, voltadas para pessoas acima de 18 anos. Além das novas turmas, o Parque Aquático, que é um dos principais do Rio de Janeiro, está em obras no ano em que completa 45 anos
de existência, com investimentos de R$1,5 milhão do governo do estado. Para os interessados em começar as aulas no Delamare, as inscrições serão realizadas presencialmente no próprio parque. No local, serão distribuídas 50 senhas por dia, a partir das 8 horas da manhã, durante o período de matrícula, que segue até o dia 8 de maio. Começou hoje, dia 24, segue até 8 de maio. Bem, esporte não deixa de ser saúde, então vamos continuar falando de saúde, só que agora vai ficar mais estreito. Hoje vamos falar sobre queimaduras, então tome cuidado, porque Beth, isso não é saúde, isso é acidente. Não, é saúde sim, porque o médico vai explicar direitinho como você tratar e manter onde você queimou direitinho. Você sabe o que fazer? Bem, a gente sabe um monte de receitinha caseira, que a vovó ensina, a mamãe, aquelas coisas, mas o médico vai explicar direitinho o que fazer. Quem vai nos dar todas essas explicações é o cirurgião plástico, o Dr. André Pagiaro, que inclusive a gente já mostrou outros vídeos dele aqui no programa. Ele explica de uma maneira muito didática, com muita tranquilidade, desde a queimadura mais simples, gente, aquela queimadurinha, sabe, que você encosta assim na panela, até aquela queimadura seríssima, para você se cuidar bem. Então, vamos conferir aqui juntinhos, eu volto já. Você já se queimou alguma vez na vida? Sabe avaliar qual o grau da queimadura? Quais os cuidados iniciais que você deve ter com a ferida? O que fazer, principalmente o que não deve fazer? Então preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar. Queimaduras. Você provavelmente já se queimou ou conhece alguém que já se queimou alguma vez na vida. Quando isso acontece, surgem dúvidas sobre o que fazer. Então a primeira importante informação que você tem que saber é o que eu vou fazer logo depois que você se queimou. 3 pontos são fundamentais. O primeiro deles, você deve lavar rapidamente, resfriar o local da queimadura com água corrente gelada. Manter essa água por 20, 15 minutinhos até que você resfrie a estrutura do seu corpo que foi queimada. Nem todos sabem, mas se você queima a mão na panela quente, mesmo você retirando o dedo do contato com a panela, a sua pele continua queimando. Para você interromper o processo de queimadura, você precisa resfriar aquela parte do corpo que está sendo queimada. Mas preste atenção, isso não deve ser feito com gelo. O gelo também pode causar queimaduras ocasionadas pelo frio. Segundo ponto, remova roupas, principalmente joias, piercings e próteses. Se você mantém joias e piercings, existe o risco da área queimada inchar e você depois não conseguir mais retirar essas joias, esses anéis. Terceira parte, cubra a lesão com um tecido limpo. E aí você parte então para procurar algum tipo de atendimento médico, um pronto-socorro para saber como tratar adequadamente a sua lesão. Se a queimadura é muito pequena, muito superficial, por exemplo, aquela que a gente tem quando está cozinhando, encosta o dedo na panela, ou queimaduras leves causadas pelo sol num dia de praia, essas queimaduras podem ser tratadas em casa. Não existe a necessidade de você procurar um pronto-socorro. Lave bem a lesão com água gelada, hidrate a ferida com algum creme hidratante, ou um óleo de amêndoa, ou óleo de girassol. Tome analgésicos para controle da dor se for necessário. Mas existem aquelas situações em que as queimaduras são maiores. E nesse tipo de situação, é aconselhável que você procure algum tipo de atendimento médico. A maior parte dos pacientes vai ser tratada de maneira ambulatorial, ou seja, os pacientes vão até o ambulatório e vão realizar trocas de curativos seriadas até que as queimaduras se restaurem. Mas preste atenção, existem algumas situações como queimaduras em áreas nobres. Quais são essas áreas nobres? Mãos, pés, face, genitais. Queimaduras em áreas extensas do corpo. Lesões daquelas que a gente considera de terceiro grau. Ou aquelas queimaduras provocadas por eletricidade ou queimaduras químicas. Essas quase sempre vão indicar a necessidade de internação em centro de queimaduras. Outro ponto importante, o que você faz quando você tem bolhas? O que fazer quando eu tenho uma bolha numa queimadura? Primeiro é importante entender o que é uma bolha. Uma bolha é como se fosse uma bolsa de líquido formada abaixo daquela pele que foi queimada. A bolha é característica das queimaduras de segundo grau. Ainda existem dúvidas quanto qual é o melhor tipo de tratamento. 2 alternativas são possíveis. Se a pele estiver íntegra, você pode mantê-la intacta até que a bolha rompa espontaneamente. Quando essa bolha se rompeu, aí obrigatoriamente você vai ter que retirar o resto de pele morta para evitar a infecção. Isso pode ser feito com uma tesoura ou uma lâmina. Outra opção é logo no começo do tratamento já realizar a ruptura dessa bolha e retirar todo aquele tecido morto. Aí isso serve principalmente para
evitar a infecção. Vale a pena salientar que nesse tipo de situação é importante procurar um profissional de saúde. Ele vai te ajudar a entender qual a melhor conduta para o seu caso. Entendido o que fazer? Com tanta informação falsa na internet, eu acho importante dizer algum outro ponto. O que não fazer? Existem muitos mitos sobre substâncias milagrosas que teoricamente ajudariam a uma cicatrização completa. Mas, se você aplica essas substâncias, muitas vezes você prejudica a sua queimadura, podendo até piorar a gravidade da lesão. Então, nunca aplique substâncias como pasta de dente, pó de café, extrato de tomate, iogurte, clara de ovo ou gelo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as queimaduras mais graves e o que você deve ficar atento. Mas antes, é preciso explicar o que é uma queimadura e principalmente como é que eu avalio o grau de uma queimadura. As pessoas têm muitas dúvidas de saber qual é o grau da minha queimadura. Quando a gente conseguir compreender isso, a gente vai ficar mais fácil de entender as queimaduras. Então, queimaduras são lesões que se caracterizam pela destruição da pele ou de algum outro tecido causadas pela transferência de algum tipo de energia. Ou seja, algum tipo de energia vai encontrar a sua pele e vai gerar uma lesão. Quais os tipos de energia possível? A gente pode falar do calor, então fogo, escaldadura com água quente, o frio é uma outra fonte de energia, fricção, atrito, eletricidade, radiação e alguns produtos químicos. Todos esses elementos podem de alguma forma provocar lesão na pele e gerar uma queimadura. E como que eu diferencio o grau da sua queimadura? A pele humana, ela se divide em duas camadas principais. A gente tem uma camada mais superficial, que é a epiderme, e logo abaixo dela, uma mais profunda que a gente chama de derme. As queimaduras, elas podem ser classificadas em três tipos principais. Nós temos a queimadura de primeiro grau, que é aquela lesão mais superficial. Você tem só lesão daquela primeira camada da pele, que é a epiderme. Como que vai ser essa queimadura? Você vai ter calor, vermelhão e edema na área lesada. Ela é muito típica da queimadura solar. Depois que você passa o dia na praia, você volta para casa e você está exatamente assim, com uma queimadura de primeiro grau. Outro tipo de queimadura é a queimadura de um nível intermediário, que é aquela queimadura de segundo grau. Nessa queimadura de segundo grau, você tem destruição de toda a epiderme e de apenas uma parte da derme. Caracteristicamente, essa lesão, nós vamos encontrar a presença de bolhas, e elas são feridas que são muito dolorosas. Em geral, a gente trata essas queimaduras de segundo grau com curativos e elas cicatrizam após alguns dias. Uma terceira situação, e essa muito mais grave, são aquelas queimaduras que a gente diz profundas, que são as queimaduras de terceiro grau. Na queimadura de terceiro grau, você tem a destruição da epiderme e de toda a derme. As lesões da queimadura de terceiro grau, elas são esbranquiçadas ou às vezes até enegrecidas e elas não costumam doer. Então, quando você tem uma queimadura que não dói, muitas pessoas podem ter a ideia de que aquilo é melhor, mas na verdade é o contrário. A gente tem um processo de uma queimadura muito mais profunda. Nas queimaduras de terceiro grau, a destruição é tão intensa da pele que a gente destrói toda a terminação nervosa e por isso a pessoa não sente dor. Em geral, esse tipo de queimadura vai necessitar de algum tipo de tratamento cirúrgico com insertia de pele. E são justamente essas queimaduras de terceiro grau que são as mais preocupantes. O tratamento depende do uso de enxertos de pele autógena, ou seja, transplanta a pele da própria pessoa para ela mesma, ou em alguns casos mais graves, do uso dos transplantes de pele de cadáver. Os enxertos são procedimentos cirúrgicos em que a gente retira a pele de uma determinada região em que você não tem a lesão, o que a gente chama de área doadora. Então a gente tem, por exemplo, como áreas doadoras as coxas, a gente retira a pele dessa coxa e transfere esse tecido, essa pele, para a área não queimada. A área doadora, ela vai se comportar como uma queimadura de segundo grau. Então a gente vai trocar curativos e elas vão cicatrizar espontaneamente. Enquanto que a área que recebeu o enxerto vai ficar recoberta com aquele enxerto de pele. Nos pacientes que têm lesões muito extensas da superfície corporal queimada, aí eu não tenho a área doadora. Nesse tipo de paciente, a gente tem insuficiência de áreas doadoras e vai ser indicado o uso de transplante de pele cadavérica. Essa pele de cadáver, em geral, ela é retirada do doador, enviada para um banco de tecido, onde ela é preparada e aí ela é disponibilizada para que os médicos, os cirurgiões plásticos que tratam das queimaduras,
possam tratar pacientes com insuficiência de áreas doadoras. Bom, ficando claro o que fazer no momento da queimadura, quando procurar o pronto-socorro, o que fazer em casa e o que não fazer e os aspectos mais graves, tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que é saber como prevenir. O ideal é que a gente não tenha queimaduras, que a gente não tenha que passar por todo esse risco de curativo, tratamento, enxerto de pele. E o que fazer? Eu vou dar 11 diquinhas básicas que vão ajudar vocês a evitar que a gente tenha queimaduras. A primeira delas, ao cozinhar. Nunca deixe uma panela no fogão sozinha, sem que alguém fique de olho no que está acontecendo. E outro cuidado, deixe esses cabos da panela virados para a parte de dentro do fogão. Isso vai evitar que alguma criança se machuque. Segundo ponto, ao cozinhar, nunca use roupas largas. Elas podem pegar fogo sem que você perceba. Nunca cozinhe com uma criança no colo. Você perde o controle do que você está fazendo. Ao servir algum alimento ou uma bebida para uma criança, sempre verifique a temperatura para que não ocorra uma queimadura. Mantenha líquidos quentes e tenha cuidado com outras fontes de calor. Então, churrasqueira, fogão, lareira. Deixe a criança sempre longe desse tipo de risco. O mesmo vale para o ferro elétrico. Sempre deixe o desligado se você não estiver por perto e longe das crianças. Outro cuidado é no momento de acender as churrasqueiras. Nunca jogue álcool direto no fogo. Isso pode gerar queimaduras. Deixe produtos químicos, fósforos, isqueiros, longe do alcance de crianças. Use traves de segurança se for necessário. Teste a temperatura do banho e da água antes de colocar a criança no banho. Quando for colocar uma criança em um assento do carro, verifique a temperatura das fivelas, do cinto de segurança. São estruturas, objetos que também podem causar queimaduras. Deixe aparelhos elétricos longe da água. Cubra as tomadas elétricas com dispositivos de segurança e nunca deixe fios soltos, desencapados ao alcance das crianças. Se você fuma, não fume na cama. Siga essas recomendações para conseguir o melhor, evitar a queimadura. E se por acaso se queimar, siga as orientações que falei e procure um atendimento médico referenciado e especializado. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde, informações de saúde e bem-estar. Não, a doutora André, muito obrigada, doutor André. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já, vamos falar sobre uma instituição muito importante para Petrópolis, que ajuda muitas pessoas, e temos duas novidades, uma boa, outra nem tanto, mas vamos falar sobre o assunto com a presidente da PPO, Ana Cristina Matos, já já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana.
A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta segunda-feira, linda em Petrópolis, uma segunda-feira de outono. Como está em nossa cidade? Fala pra gente aí, comenta no Facebook. Bem, agora vamos falar de uma instituição que está há mais de 3 décadas aqui em Petrópolis, já atendeu centenas, quiçá milhares de pessoas, vamos saber agora esses números. E você provavelmente conhece. Se você não conhece, vai conhecer agora, porque eu estou com a presidente da PPO, Ana Cristina Matos. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Beth, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui novamente, né, falando da PPO, que é super importante essa parceria que a gente tem com toda a imprensa e está sempre nos ajudando e muito. Que bom, que agradeço a sua disponibilidade. A gente já começar a semana falando dessa instituição, porque muitas das vezes as pessoas só associam a PPO à caminhada do Outubro Rosa, que é um sucesso, muita gente conhece, mas tem uma PPO que trabalha o ano inteiro, que atende o ano inteiro, que faz trabalho de prevenção o ano inteiro, que dá suporte, apoio emocional e apoio material a muitas pessoas que precisam para o tratamento do câncer o ano inteiro. No momento está com uma feira para ajudar, para que esse trabalho continue, mas também está com dificuldades. Então a Ana vai explicar para a gente. Você quer começar pela feira? Ou pela feira, né? Feira, a gente deixa a dificuldade para daqui a pouco. Essa feira também já faz parte para ajudar o trabalho, né? Faz. A feira a gente vem fazendo ela uma vez por ano, né? Na Praça Dom Pedro, uma feira de livros. A gente recolhe livros de doação o ano inteiro. E depois ele é selecionado, todo armazenado. Esse ano de 2023, nós vamos fazer essa feira 2 vezes ao ano. Ela está sendo realizada agora, em abril, e depois a gente volta em setembro, o mês inteiro de setembro. É uma forma da gente levar cultura, né? Porque os nossos livros são baratinhos, então as pessoas têm a oportunidade. Na faixa de quanto, assim? Olha, a gente tem livro de R$1, Opa! Tá? Até 20, 25 reais, quase nunca passa disso. Ótimo. E que a gente pode também, as pessoas, olha, eu tinha entendimento antes de começar essa feira que as pessoas, principalmente os jovens, eles não ligavam mais para livros, né? Porque agora você baixa o livro no computador, no celular, mas é muito diferente. Os jovens são os que mais procuram a nossa barraca para comprar livros. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de poder estar levando cultura, ajudando as pessoas a comprarem um livro e também ajudando a PPO a manter a casa de apoio. Fica o dia inteiro ali na praça. Fica o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, de 9 às 4h30 da tarde. E segue até essa sexta, dia 28. Termina no dia 28 e depois a gente retorna em setembro. Aí tem que deixar a Giovana plantada lá na tarde, que ela adora livros, ela ama a feira de livros, ficar garimpando. Então, aí, com essa renda, isso já é um pouquinho para ajudar alguma coisa dentre tantos trabalhos. Para quem, assim, muita gente conhece o PPO, mas nós estamos em 6 municípios. Para quem não conhece, o pessoal de Petrópolis conhece, mas para quem não conhece, fala assim, faz um resuminho que é a PPO, e para a gente até entrar nessa parte, o porquê precisa de ajuda, o porquê precisa arrecadar. A PPO ela existe há 31 anos aqui na nossa cidade e ela ajuda o paciente de câncer no enfrentamento do diagnóstico. Não só o paciente, mas como a família também. Então ela foi criada num momento muito difícil no nosso município, onde o prefeito da época suspendeu o atendimento dos pacientes e os familiares, na época eu era funcionária do CTO e a equipe do CTO, nós fomos para a porta da prefeitura fazer um panelaço mesmo, a gente não tinha muita experiência,
pedindo ao prefeito que voltasse a atender aos pacientes. E assim a gente descobriu ali que nós tínhamos uma força que ninguém conhecia. E nós conseguimos atingir não só a imprensa de Petrópolis, mas a imprensa toda do estado do Rio de Janeiro, os conselhos de medicina, de oncologia, Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, obrigaram o prefeito, de uma certa forma... Quem era na época? Eu não morava Fadel. aqui ainda. Fadel, eu não morava aqui na época. A poder voltar com o atendimento do paciente de câncer. Aí nós vimos que ali a gente tinha uma força, né, que a gente podia fazer um pouco mais pelos pacientes. Aí nós resolvemos fundar a PPO. Num primeiro momento, ela foi fundada com uma diretoria toda de pacientes, que não durou muito tempo, porque emocionalmente para o paciente não foi muito bom, porque a gente visitava os pacientes que estavam internados no SOC, a gente começou fazendo bazar com as nossas próprias roupas, para comprar cesta básica, distribuir cesta básica, e emocionalmente, às vezes morria algum paciente que estava na diretoria e tal, eles não se conseguiu manter com toda a diretoria com o paciente. Aí nós fomos fazendo com que, buscando outros presidentes, nós tivemos 4 ou 5 presidentes antes de mim, e num certo momento a PPO ia fechar, porque há 20 anos atrás, porque não tinha ninguém que queria assumir a diretoria da PPO, a presidência da PPO, e a PPO ia fechar. Aí, para não fechar, eu assumi a presidência temporariamente, até a gente conseguir... temporariamente, já se vão 20 anos. Já se vão 20 anos, para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho, que sempre foi um trabalho muito bonito, né? A gente sempre teve o bazar, que com esse dinheiro do bazar a gente compra até hoje medicamentos de segunda linha, que o SUS só paga quimioterapia, mas remédio para dor, para enjoo, para uma diarreia, esse eles não têm, um calmante. Aí com esse dinheiro a gente passou a comprar esses medicamentos e passamos também a distribuir cestas básicas. Na época o CTO funcionava em Correias e a PPO foi montada lá em Correias, numa garagem que o SOC nos emprestou. Então a gente funcionava ali e atendia também, na época tinha muito paciente internado de oncologia em fase terminal no SOC. A gente passou a visitar esses pacientes também e cuidar do que eles precisavam ali. Alguns deles não tinham família, então a gente começou a adotar esses pacientes para cuidá-los. E a gente cuidava até o final mesmo, até a época que alguém falecia, que tinha que fazer enterro, velórios, nós fazíamos tudo isso. E com isso a PPO veio crescendo, né? A gente foi se capacitando, porque todo mundo não tinha muito conhecimento de como funcionava uma ONG, então nós fomos conhecer outras ONGs fora de Petrópolis, e para começar a montar a nossa ONG. E nosso grande sonho sempre foi ter uma casa de apoio, porque nós somos a primeira cidade da região serrana que tem um aparelho de radioterapia. Então os pacientes vêm de fora do município para se tratar aqui. E muitas vezes eles passavam mal, né? Muitas vezes vai para Friburgo, Teresópolis, toda a região serrana, e só descer e subir aquela serra, passavam mal no meio do caminho. Aconteceu também de ter acidente de van que trazia os pacientes. E o nosso sonho era ter uma casa de apoio. E pagou uma casa lá perto do CTO, ao lado, e a gente ficou ali profetizando que aquela casa ia ser nossa. A gente não tinha um tostão, tá? Mas né? é Um isso, tostão. na fé, eu creio. E nós conversamos com o administrador que estavam fazendo uma obra lá. Ele falou: olha, sábado um dos donos vai vir aqui, eles são de Fortaleza, conversa com ele. Aí eu fui lá, conversei com ele, aí ele me deu assim uma bênção, que ele me deu 6 meses sem pagar um aluguel. Bênção. Tá? Arrumou toda a casa, estava consertando telhado, chão, arrumou toda a casa, entregou a casa pra gente toda prontinha. Aí nós fizemos um chá de casa. Assim, as pessoas doavam as coisas, a gente tem lá até hoje, botava uma plaquinha de agradecimento, e assim a gente conseguiu montar a casa de apoio, que está aberta até hoje. E ali a gente acolhe hoje 18 pacientes com acompanhantes que vêm de fora do município e muitas vezes que daqui da própria cidade. Quem mora lá em Araras, longe, a beça, né? Sim. Quem mora na Posse, que tem que fazer tratamento, também. secretário.
são todos o tratamento de radioterapia de segunda a sexta-feira, todos os dias, então eles têm dificuldade. Aí ficam na casa de segunda a sexta-feira, tem o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia. E a gente conseguiu, nos últimos 3 anos ou 4, a montar uma equipe técnica, onde nós temos hoje assistente social, psicóloga, fono, nutricionista, fisioterapia, massagem, reiki. O paciente nada é cobrado. Nada é cobrado. Nem a estadia da casa também é cobrada, tá? A estadia da casa, o paciente vem, ele é avaliado antes pela assistente social, para ver qual é a condição social dele, e ali ele entra, ele tem todas as refeições, tem tudo, e todo atendimento, e não é cobrado nenhum tostão. Esse trabalho foi feito para que a gente pudesse ajudar as pessoas. Né? Agora a pergunta que as pessoas devem estar se fazendo, que está assistindo, tá, mas como mantém toda essa estrutura? Porque não fica barato com tudo isso que você falou. Não, o nosso aluguel é R$ 6.500 e a prefeitura paga esse aluguel. Tá? Desde que a gente abriu a casa, nós tivemos 6 meses grátis, depois dali a prefeitura assumiu. Então, durante 20 anos a prefeitura vem pagando o aluguel. E assim, é uma ajuda muito grande, né? Porque a gente não se preocupa com esse dinheiro do aluguel. E o restante a gente tem nosso telemarketing ativo, que ele paga em torno de 40% a 50% das nossas despesas. Nós temos um bazar bimestral, lá na própria casa de apoio, e às vezes a gente também consegue, aqui na Igreja do Rosário, um local para a gente fazer bazar ali também. Estamos procurando uma loja, para que a gente possa fazer um bazar no centro da cidade, se alguém tiver uma loja aí que estiver vazia, que possa nos ajudar também, possa nos emprestar. Não precisa ser por muito tempo não, 15 dias é o suficiente para a gente. E a gente vai fazendo eventos, como a feira de livro, né? Às vezes a gente faz chá, não temos mais feito almoço nem jantar, porque ficou muito caro. Aí para você vender por um preço caro, o ingresso, também não adianta, que você não vai conseguir vender, e está tudo muito caro, né? Carne muito cara, alimento muito caro, então ficou muito difícil a gente fazer esse tipo de evento. Mas a gente faz o chá. O chá ainda dá. O chá ainda dá. Né? Na pandemia a gente fez um chá que nós montamos uma cesta que a gente ia entregar na casa das pessoas que compravam. Esse ano de 2022 a gente retornou com chá presencial. Então assim, a gente vem lutando dia a dia, né, para a gente dar sustentabilidade na casa. Hoje a gente tem uma despesa mensal na casa em torno de R$140 mil. 140 mil reais por mês. E como faz? Olha, com esses eventos, com bazares, com feira de livro, com doações de empresa, com doações de pessoas físicas. Então, assim, E você também, você falou aí das despesas, mas tem ainda os funcionários, né? Tem, os funcionários estão dentro desse quadro, nossa folha de pagamento era em torno de R$40 mil. Né? A nossa guia de INSS é R$17 mil. E, infelizmente, esse mês a gente teve que fazer um corte, né, de 4 funcionários. Assim, selecionamos assim, com o coração muito doído, porque são pessoas que estão ali com a gente há muitos anos, são pessoas que vestem a camisa da PPO, mas a gente tinha 2 opções: ou a gente diminuía o número de funcionários, acumulava a função para as outras pessoas que vão ficar na casa, mas a gente não mexe com o atendimento do paciente, a gente não diminui o número de cestas básicas que a gente entrega por mês, que além da alimentação ser para os pacientes que estão na casa, a gente distribui também cesta básica e cesta de higiene pessoal, são 60 por mês, são 60 famílias de Petrópolis que a gente acolhe todo mês. Então, a gente estudou muito, pensou muito, a gente está desde janeiro para tomar essa atitude, mas a gente analisou... O cobertor está curto, puxa daqui, puxa dali, descobre o pé, cobra a cabeça. Isso, então assim, a gente foi assim, com muito critério, sabe, para poder... Eu espero que não seja um adeus com essas pessoas que estão indo, que seja um até logo. A gente preparou muito isso, nós fizemos várias reuniões e a todo momento nós mostramos qual era a condição que a gente via vivendo, né?
Nossa doação caiu muito devido à pandemia, depois das 2 tragédias que nós sofremos em Petrópolis. A cidade ficou bem empobrecida mesmo. Né? E assim, nós perdemos também assim, muitas pessoas que morreram durante a pandemia, durante as tragédias, que nos ajudavam. Então, assim, caiu muito a nossa receita. Então, ou a gente fazia isso, diminuía o quadro para ver como fica, mandar funcionário embora, além de emocionalmente ser muito ruim, financeiramente também, porque você tem que ter dinheiro para pagar as rescisões. Sim. Nas rescisões ficaram em torno de R$50 mil, a gente conseguiu que um médico lá da clínica nos emprestasse esse dinheiro, e a gente vai pagar ele assim a perder de vista, para que a gente possa tentar se reestruturar, e para que a gente não precise mais mandar ninguém embora, e para que a gente possa dar continuidade ao tratamento do paciente. Então, a gente sempre priorizou isso, não mexer no atendimento do paciente, que é a função da PPO. Sim, que é o objetivo. Né? Que é o nosso objetivo, desde o início, de cuidar desse paciente, de cuidar da família do paciente. Então, por isso que, infelizmente, a gente teve que tomar essa atitude. Bem, falamos da feira, falamos dessa parte triste, mas que é necessária para que não se crie dívidas e depois um problema maior, né? Mas tem muitos eventos que eu sei que vocês vão preparando ao longo do ano. A gente está basicamente com o pé em maio. E daí para frente, o que tem assim de bom? Não precisa ter data fechada, vocês devem estar organizando, só para as pessoas terem uma ideia de que vocês vão se movimentando o ano inteiro até para manter todo esse custo, porque é um custo alto. Nós estamos buscando coisas novas. Tá? O Pix Day foi uma coisa nova que veio também para inovar. A gente já divulgou aqui todo dia primeiro R$1, né? Todo dia primeiro R$1. Eles têm nos ajudado muito a pagar conta de telefone, conta de luz. Conseguimos, né, ano passado, que a Águas do Imperador ela não cobra mais a água da nossa casa, que era em torno de R$1.000 e poucos por mês. Parabenizar aqui, Águas do Imperador, abrir um parênteses aqui na tua fala. Porque toda empresa tem que ter esse compromisso social e eu não sei muito dos compromissos da Água Imperador. A primeira pessoa que fala aqui, mas a gente agradece a si mesmo. Parabéns, que continue apoiando não só a PPO, como outras instituições que ajudam outras pessoas. Porque aquele ditado lá que a vovó dizia, minha filha, ninguém é feliz sozinho. É verdade. Ninguém é feliz sozinho, não adianta a empresa ganhar muito dinheiro e não ter a parte social. Não estou dizendo que a Águas do Imperador não tem, eu estou falando assim, que chegou aqui ao conhecimento, foi primeiro e a gente fica muito feliz. Espero que tenham outras. Foi realmente uma felicidade muito grande, porque desde que começou a pandemia, a gente vinha com essa dificuldade. Aí a Sônia Meire foi lá, conversou e tal, então eles dão um limite, né? Se você passar desse limite, você paga a taxa, mas graças a Deus a gente não tem passado. E então a gente está aí há 2 anos aí sem pagar água, que nos ajuda muito. Tivemos também algumas pessoas que se uniram para pagar a nossa conta de luz, que a conta de luz é em torno de R$3.000. É puxado. É muito puxado, então assim, a Sônia trabalha lá com uma equipe, algumas igrejas têm nos ajudado a pagar também, um mês paga uma igreja paga, outro mês outra paga, então tem nos ajudado também. E a gente vai ter um outlet, que é uma empresa de São Paulo, que já veio ano passado aqui, com jeans de marcas conhecidas que vendem e dá um percentual para a gente. Esse ano elas vão vir em junho e vão vir também em setembro. A gente pediu para que elas viessem 2 vezes no ano, não é nada, mas uma venda delas assim, de 3 dias que elas ficam lá, ano passado deu R$2.600 para a PPO, que já nos ajudou bastante. A nossa feira de livro, que a gente só fazia uma vez por ano, agora nós estamos terminando agora em abril, depois em setembro temos outra. O nosso bazar, nós vamos fazer na casa da PPO em junho novamente, então o bazar a gente tem de 2 em 2 meses, que o bazar também dá uma renda muito legal. O bazar lá é muito bom, tem coisas de qualidade, já foi lá. Tem, o bazar é muito bom, o bazar tem roupas novas, a gente ganha muita roupa de malharias da Rua Tereza, de empresas da Rua Tereza, que às vezes coisas com pequeno defeitinho, sabe? Manda para lá e a gente consegue vender, então assim, o bazar é uma fonte de renda assim, muito boa, tá? Assim, às vezes um bazar nosso dá até R$30, R$40 mil num bazar. Então isso nos ajuda bastante também, porque ali a gente já vai guardando, né? Sobra aqui, a gente guarda ali. Vai o guardando. Primeiro dia é sempre da fila. Eu lembro que eu fui fazer uma matéria lá no primeiro dia, aí
Aí tinha fila, eu falei, gente, eu não vou comprar, eu só vou filmar. Tinha uma fila e acabou que eu não comprei nada, realmente só fui filmar, mas aí eu fiquei de voltar e não voltei, mas o próximo eu vou. Vai eu sim. gosto muito de bazar. As pessoas também acham que não. gosto. Gente, eu gosto muito de roupa de bazar porque você colabora com o meio ambiente, colabora com a instituição. Você tem peças que não vai encontrar mais em loja. Eu gosto muito de coisas assim, diferentes. Tem gente que fala, mas isso aqui está muito na moda. Eu não sou muito ligada à moda. Eu gosto daquilo que cai bem e obviamente, tem que estar em bom estado. E o bazar lá é muito bom, tudo selecionado direitinho. Eu gosto muito de bazar. A nossa roupa é toda selecionada, Acho que o brasileiro toda lavada, tem que passada. perder o brasileiro tem que perder esse preconceito de que bazar roupa velha não é, gente. É roupa usada, obviamente. E às vezes nem é. Às vezes a pessoa compra e deixa lá no armário 6 meses, 1 ano e doa. Isso Então, mesmo. assim, tem muita coisa boa em bazar. Tem. Lá o bazar da PPO assim, faz muito sucesso. Né? Vai sim. Nós vendemos de tudo. Sim. Desde tampa de panela, alumínio, panelas antigas, panelas velhas que as pessoas compram para reciclar, bijuterias, a gente vende muito bijuteria, até mesmo com pequenos defeitos, porque quem faz bijuteria, elas reutilizam essas peças, né? E tem de tudo, muita roupa de criança, calçado, roupa para adulto, roupa para homem, a gente vende muita roupa para homem. A gente tem algumas lojas também de homens que mandam roupa que já não está mais na moda, roupa de aluguel. O próximo bazar quando? O próximo bazar vai ser em junho, só não tem a data definida, porque Tá pertinho já. A gente está definindo com o outlet que data que eles vão vir para Petrópolis, para que a gente possa organizar o nosso bazar. Mas assim, e o telemarketing, né? Que o telemarketing, né? A gente tem as meninas que ligam para a casa das pessoas, a gente tem os nossos mensageiros que vão lá buscar o dinheiro. Alguns hoje já fazem Pix, que fica mais fácil para a pessoa. Pix, hoje em dia e para a gente também, porque a gente tem custo com o mensageiro, né? Eles são, todos os nossos funcionários são CLT, todos têm carteira assinada, com tudo pago direitinho, com tudo certo, com férias, 13º. Os únicos que não são CLT são a equipe técnica, que é psicólogo, a fono, a nutricionista, o reiki, a massagista, a fisioterapeuta. A assistente social, ela é a CLT, porque ela é uma atividade afim. Como nós somos uma atividade de serviço social, a gente tem que, por lei, ter uma assistente social registrada no CLT. E assim, e com isso a gente vai tocando, a gente vai sobrevivendo, né? Mas o mais importante disso tudo é que a gente consegue dar o atendimento que o paciente precisa. A gente pega o paciente, nós temos uma sala no Alcides Carneiro, onde quando o paciente recebe diagnóstico de câncer, o médico já encaminha para a nossa sala, ali a gente tem uma assistente social e a psicóloga, onde eles vão ali ajudar aquela família que está recebendo o diagnóstico, e ali a gente acompanha. A gente faz tipo uma navegação com essa paciente, a família, os exames que ele tem que fazer, se ele vai ter que fazer cirurgia, se ele vai direto para químio, se ele vai para rádio. Então ali a gente já dá um suporte. Quando esse paciente chega para fazer o tratamento, ele já encontra aquela pessoa que atendeu. Emocional, que quando sai o resultado, Nana, é o mais importante. Né? É mais importante. Quando a pessoa recebe o diagnóstico que está com câncer, acho que a primeira coisa que vem é a morte. Estou com câncer, vou morrer. Mas hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente tem aí remédios muito diferenciados do que era 30 anos atrás, quando nós começamos. A gente tem um tratamento bem diferenciado. Hoje a gente está na rede do SUS, a PPO, junto com a Secretaria de Saúde, vem buscando isso há muitos anos. Que o paciente de câncer, quando ele entra na rede, que ele seja diferenciado, que ele tenha ali, que o médico coloca que ele é um paciente oncológico. Então ele não vai para a fila da tomografia, ele não vai para a fila da ressonância, ele já tem um oncologista dentro do próprio ambulatório, que isso começou ano passado, a gente não tinha isso aqui em Petrópolis. Então hoje a gente tem um especialista de cabeça e pescoço, a gente tem um oncologista cirurgião geral, a gente tem um oncologista que é especializado em pulmão. Então, assim, isso tudo deu uma agilidade maior para o atendimento do paciente. Então, quando ele está dentro da rede, que ele já passa por esse oncologista,
todo o programa dele de tratamento já é feito ali. Então isso ajuda muito. E são ganhos que a gente vem tendo, né, durante todos esses anos. O Outubro Rosa, né, que muitas vezes as pessoas falam, Outubro Rosa é uma festa. Não, Outubro Rosa não é uma festa. Se nós temos tudo isso que a gente tem hoje em termos de atendimento, a gente agradece aquelas 3.000, 4.000 pessoas que vão para a rua no dia da nossa caminhada. Com isso, ali a gente tem uma credibilidade junto ao poder público, que essas pessoas nos dão, para que a gente possa buscar um atendimento melhor para esse paciente. Então, assim, foi uma construção de formiguinha. O trabalho, qualquer trabalho para ter credibilidade, se leva anos. Vocês têm 3 décadas. Agora, para destruir, assim, em segundos. Então, é importante que você deixe claro para as pessoas todo esse trabalho, independente de quem concorda, não concorda, quem gosta, quem não gosta, o trabalho existe, esse, não é fácil, porque você lidar com o emocional de um paciente oncológico não é fácil. Eu perdi uma irmã com câncer de mama, perdi meu pai com câncer de pele, enfim, e a gente sabe que o emocional de um paciente desse não é fácil. Então, lidar, viver diariamente. Vocês funcionam todos os dias, né? Todos os dias, segunda a sexta-feira. Então, você lidar com isso não é fácil. Então, se você acha que é fácil, vai lá, ser voluntário. Vocês aceitam voluntário? Aceitamos. Então, chama aí, que o nosso tempo está acabando. Chama para ser voluntário, chama para conhecer, para ver o dia a dia. Aí, quem sabe, as pessoas vão valorizar mais, né? Eu sempre digo isso, que isso é muito importante. É muito importante você saber para onde está indo o dinheiro que você doa. Né? Então, eu convido a nossa casa a partir de 9 da manhã e 5 da tarde, ela está aberta, a visitação, ficou fechada durante o período de pandemia. Fala o endereço, né? Para quem não sabe. Agora a gente está lá para recebê-los, é na Rua Visconde da Penha, número 72. É ao lado mesmo do ambulatório do CTO. O nosso telefone é 2242-0956. Então, você querendo ir lá nos visitar, vai ser um prazer recebê-lo e conhecer o trabalho, né? Todo mundo acha que é uma casa de tristeza. Não, nossa casa é uma casa de alegria. Nossa casa a gente fala de vida, a gente fala de saúde, de alegria. A gente está ali para cuidar da saúde e do espírito, né? Do paciente que chega ali. A gente tem um grupo de pessoas que vão lá, né? Rezar, orar com os pacientes. A gente tem toda segunda-feira à tarde e segunda, quarta e sexta à noite também a gente tem um grupo de pessoas que vão lá, que fazem todo um trabalho espiritual com os pacientes. E é muito bom porque eles fazem lanche, se divertem, leva fé, leva alegria, leva Deus e leva também um conforto para aqueles que estão ali, né? Nosso trabalho não tem uma religião, a gente aceita todas as religiões. Não temos partidos políticos, a gente é apartidário. Nosso trabalho é mesmo social, para que a gente possa cuidar daquele que está precisando de uma ajuda, daquele que está precisando ser acolhido. Essa é a nossa intenção. Posso fazer um outro pedido? Pode. Nós estamos precisando de arroz, feijão, leite em pó, café e óleo. Quem puder também nos ajudar para as nossas cestas, né? A gente tem esses alimentos para até junho. A partir de junho a gente já está meio descapitalizado de alimentação para a cesta básica, então se você está aí nos ouvindo e puder nos ajudar também, a gente agradece muito. E eu sempre digo, gente, porque a pessoa fala, eu não posso. Gente, 1 quilinho disso, 1 quilinho daquilo, o que você puder, o que vale aquela intenção de colaborar. Porque tem gente que quer fazer o grande e não faz nem o grande nem o pequeno, não faz nada. Então, se você só pode dar 1 quilinho de açúcar, tá bênção pura, porque é 1 quilinho seu de açúcar, com outro de arroz, com outro de feijão, e assim vai montando as cestas, né? Assim vai montando a cesta. Muito bem. Obrigada. Primeiro, parabéns para você e toda a equipe, aquela equipe maravilhosa, os que estão saindo, que colaboraram muitos anos, a gente sabe, todas pessoas queridas, porque ninguém faz nada sozinho. Claro que a Ana está nessa mola mestra há 20 anos, mas precisa de todos. Então, a gente agradece a todos e que Deus continue abençoando, te dando força, vitalidade, saúde, disposição para lidar com isso tudo, você e toda a equipe lá. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo falar da PPO e pedindo ajuda, né, de quem está nos ouvindo. A gente tem batalhado muito para que a gente continue com a qualidade que a PPO sempre deu para os pacientes. Então, assim, qualquer coisa é importante para a gente, até mesmo um abraço, né?
Claro. Acho que a gente está assim, num momento muito de carência, né? Abraço é porque, tudo de bom. Porque nos despedir dessas pessoas que estão saindo foi assim, muito difícil. Então, assim, a gente está precisando também de um abraço, não só eu, mas toda a equipe que está lá. Então vamos encerrar. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E eu volto amanhã, se Deus permitir. Até lá. Então...